A gente coloca o nosso coração em coisas para as quais eles não dão a menor pelota. É isso, o Zuckerberg não está pensando numa máquina de escrever soneto. Ele não quer saber. Caetano Galindo trabalha com a linguagem em diferentes frentes. É professor do Departamento de Literatura e Linguística da Universidade Federal do Paraná, tradutor, divulgador científico e escritor de ficção. Seu livro mais recente é Na Ponta da Língua, que explora a história e a origem de palavras que usamos no dia a dia. O livro, lançado em março deste ano, dá sequência à investigação sobre a língua portuguesa, iniciada com o Latim em Pó, de 2023. Com uma prosa fluida, longe do academicismo, os dois livros buscam disseminar conhecimentos geralmente restritos às universidades e propõem olhar para a língua portuguesa não como uma série de regras cristalizadas nas gramáticas, e sim como algo vivo, em constante mutação e disputa. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista e hoje a gente conversa com o Caetano Galindo, que fala com a gente direto de Curitiba. Oi, Caetano, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu já queria começar a nossa conversa falando sobre o Na Ponta da Língua. Eu vou ler um trechinho aqui da descrição que tem no próprio site da editora, que diz o seguinte: a proposta da publicação não é ser apenas um guia etimológico, é também mostrar como cada um de nós pode ser um investigador do português. Então, eu queria que você falasse um pouco mais desse livro. Ele vai por partes do corpo, né? Como que é? Bom, primeiro, eu te agradeço o convite, Raquel. Prazer estar aqui conversando com vocês. Esse livro surgiu meio que de uma ideia que eu tinha há algum tempo, de que seria possível falar da história do idioma, de toda a história do idioma, a partir de uma lista de palavras, qualquer lista de palavras. Eu resolvi me propor uma lista de palavras e que tinha que ter um tamanho decente, tinha que ter algum tipo de solidez, e eu pensei nas palavras para as partes do corpo e escrevi esse livro num passeio, do topo da cabeça até a sola dos pés, passando pela história de cada uma dessas palavras, e não só a história de onde elas vieram, mas às vezes que ligações elas têm com palavras de outros idiomas, o que elas podem nos mostrar sobre processos gerais de formação do vocabulário, como que a gente pode aprender a ler a história das palavras, a usar um dicionário etimológico para entender mais sobre a história da língua. Então é por isso que o livro tem um pouco essas duas funções, né? De um lado é fornecer informação sobre tudo isso, mas de outro é permitir que a pessoa que lê se torne ela própria capaz de fazer novas perguntas, se torne ela própria capaz de ir para lugares onde o livro ainda não a levou, né? Dá para dar uma palhinha de alguma coisa, alguma parte do corpo? Dá, eu sou péssimo de lembrar de exemplos de primeira, mas, por exemplo, só a nossa palavra nuca é o fruto de um equívoco que envolve duas escolas rivais de anatomia no final da Idade Média e dois termos do árabe que acabaram se fundindo. A gente ficou com a forma, ou seja, o som de uma palavra e o sentido da outra palavra. Havia uma palavra nuha e uma palavra nukra. A gente juntou as duas e fez a nossa nuca a partir de uma confusão histórica, de um debate universitário, por assim dizer, e é uma palavra que, curiosamente, não existe em boa parte das línguas que a gente conhece, né? As pessoas falam a parte de trás da cabeça. A gente tem uma palavra específica para essa parte do corpo, e só tem essa palavra porque coisas muito estranhas aconteceram na história do contato de Portugal com outras culturas europeias e não europeias, no caso dos árabes, especificamente, né? E falando dessa parte da formação da língua, né, que é o tema principal do Latim em Pó, você conta que o português ele não vem exatamente do latim das gramáticas, né? Ele vem do latim que era falado pelas camadas populares. Você até brinca que é um latim podre, né? E eu acho bonito pensar que o português ele nasceu da língua viva, né? Não da língua cristalizada ali em gramáticas, em manuais. Eu lembro visual, claramente, do momento em que um professor meu na graduação, o professor José Luiz Mercer, disse essa frase, que o português do mais recatado purista, falado hoje em Lisboa, ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, nada mais é do que latim vagabundo, estropiado com o passar dos séculos. Isso fez uma explosão na minha cabeça, mudou muita coisa para mim. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que essa é uma verdade que é muito conhecida no estudo de linguística histórica.
desde sempre, e que é muito conhecida dentro dos cursos de letras, quando as pessoas fazem disciplinas de linguística histórica, mas que continua tendo esse potencial de explodir a cabeça das pessoas para a maior parte dos leitores. O Latim em Pó, na verdade, é fruto desse projeto, de levar informações sobre a formação da língua portuguesa, especificamente do português brasileiro, para fora da universidade, sendo que dentro da universidade, às vezes, elas são já muito bem estabelecidas. Ninguém fica chocado quando num curso de letras você diz, olha, o que a gente fala é fruto do latim popular. Porque, óbvio, quem é que seriam as pessoas que iam colonizar uma região nova e inóspita distante do território? Não iam ser os falantes da versão acadêmica erudita do idioma. Era gente pobre, gente pouco alfabetizada, muitas vezes não alfabetizada, gente usuária das versões populares da língua. E é dessa língua que vai derivar todo o universo das línguas românicas, não só o português, né? O francês mais chique vem do mesmíssimo lugar também. Você falou aí do português brasileiro, né? Existe até algumas vertentes na academia que acham que em algum momento vão se separar, né, as duas línguas, até a língua brasileira e a língua portuguesa. Como que você se coloca aí nessa... Um dos grandes mandamentos da linguística histórica é nunca faça previsões. As coisas acontecem de jeitos improváveis. Mas é verdade que a balança da importância relativa das variedades do idioma hoje está muito desequilibrada. Nós somos 200 milhões de falantes, os portugueses são 10. Até a metade do século, nós vamos ter passado, está batendo em 300 milhões de falantes se a gente somar os países africanos e o Brasil. E Portugal está diminuindo de população. Então, é óbvio que a gente está vendo uma reversão de polaridade que faz com que esse nome português passe a ser mais questionável. É um fato até curioso, né? Porque muitas outras culturas já resolveram essa briga por nós, né? Os franceses, quando traduzem um livro brasileiro, escrevem traduzido do brasileiro. Eles não pensam mais em chamar nossa língua de português. Isso acontece em outros lugares já. É engraçado, né? A gente deu um pulo. Duas gerações atrás, as pessoas achavam que a gente falava espanhol. Aí deu um tempinho do mundo tomar consciência de que a gente falava português e agora as pessoas já estão dizendo que a gente fala brasileiro. Nós ainda não resolvemos essa questão, mas muita gente lá fora já resolveu por nós. Ao mesmo tempo, eu gosto de dizer que é uma questão menos importante. É uma questão que vai ser resolvida naturalmente. Em algum momento, talvez isso aconteça. Há quem diga, como você apontou, que os sistemas já estão diferentes o suficiente para a gente poder falar em línguas diferentes e que essa diferença vai se ampliar. Há quem diga também que os portugueses vão se ver cada vez mais usuários da nossa variedade de língua. A migração é muito grande, a nossa exportação cultural é muito grande, a nossa invasão cultural é muito grande. Os youtubers, né? As crianças portuguesas estão falando como os youtubers brasileiros. Memes brasileiros, desenhos animados, youtubers brasileiros. Já existe hoje em gerações mais jovens de Portugal um certo tipo de bilinguismo. Eles são capazes de falar brasileiro como uma espécie de língua jocosa, afetiva, às vezes carinhosa. Enquanto que as gerações mais antigas ainda às vezes podem ter um certo receio quanto a esse grau de invasão. Como é que isso vai se determinar no futuro, no tipo de política que a gente vem vendo? Não sei, pode haver uma reação super violenta em Portugal, que nesse momento, por exemplo, está virando uma estranha guinada à direita. Aqui o país parecia ser imune nos últimos tempos. Será que a gente vai ver um recrudescimento de políticas nacionalistas, exclusivistas, xenofóbicas, anti-brasileiras, que vai fazer com que haja um recrudescimento de posturas conservadoras em Portugal? Pode ser. Isso vai ampliar a distância entre eles e nós? Talvez. Eles vão se ver afogados pela nossa presença numérica, cultural, musical, cinematográfica? Pode ser também. Eu prefiro não fazer previsões nesse caso, mas o cenário é realmente muito instável agora. E Caetano, falando um pouquinho da sua trajetória, conta pra gente como que nasceu esse seu interesse, esse seu amor pela linguagem. Tem um dado curioso que eu não venho de uma família de universitários, eu não venho de uma família de escritores. Ninguém tinha educação universitária, né, entre os meus pais, por exemplo. Mas eu venho de uma família de gente que gostava de falar, gente que gostava de brincar com a língua, de piadas, trocadilhos, contar histórias, gente muito faladora, gente muito falante. E isso eu acho que foi uma coisa que ficou em mim e no meu irmão, né? Meu irmão Rogério é jornalista, tem um jornal aqui em Curitiba, então nós dois trabalhamos ligados a questões de linguagem, tanto eu na universidade quanto o Rogério no plural. E do meu ponto de vista teve
o fato de que eu escolhi ser músico, eu estudei para ser músico, eu me formei para ser músico, e eu tive uma lesão num determinado momento e tive que abandonar o conservatório e acabei caindo na faculdade de letras. E eu acho que essas duas coisas para mim se fundiram de um jeito muito forte. Eu tenho um amor meio estético por todas as manifestações da língua, não só por aquelas que tradicionalmente seriam vistas como manifestações estéticas, poesia de alta qualidade. Não, eu gosto, eu sinto prazer de lidar com as versões mais erradas, estropiadas, distantes, arrevesadas, improvisadas, de tudo. Eu gosto de tudo na língua portuguesa. E bom, já que a gente está falando de língua portuguesa, tem um assunto que é meio inescapável, que é o preconceito linguístico. Vou chamar agora um vídeo que o Caetano Galindo fez para o Museu da Língua Portuguesa falando um pouquinho sobre isso. Quem por acaso acha que a pronúncia advogado é um erro e demonstra inferioridade intelectual, primeiro, está cometendo um claro caso de preconceito linguístico, que é quando você considera a forma aparente de se dizer mais importante do que o conteúdo. Segundo, está cometendo um outro tipo de erro clássico, que é achar que a escrita deve ditar os padrões de pronúncia e não o contrário. Mas tem um dado ainda mais interessante aqui. Quem por acaso acha que advogado é uma pronúncia mais correta que advogado, por representar a pureza daquele encontro DV que está na escrita, não está prestando atenção no seguinte detalhe. O nosso som D em português só se transforma em J quando tem um I do lado dele, como em dia, como em dica, como em pedido. Portanto, se você fala advogado, você está colocando uma vogalzinha pequena ali exatamente como quem fala advogado. Você pode até não perceber, mas o fato é incontornável. Tenta pronunciar advogado, pneu, ou pior ainda, ritmo. Pois é, esse preconceito linguístico muitas vezes acaba nem passando por preconceito. Mas, Caetano, a gente sabe que esse tipo de discriminação vem do racismo e também de uma discriminação de classe, né? Não digamos que é um preconceito mais socialmente aceito, mas que as raízes dele vêm dessas coisas mais pesadas, né? Essas coisas são todas muito atadas no Brasil, né? Preconceito de classe, preconceito de nível educacional, preconceito racial. A bem da verdade, uma boa parte do projeto, por assim dizer, da agenda por trás da escrita e da publicação do Latim Pó tinha que ver com isso, com dar a público, deixar claro para as pessoas o quanto houve na história da formação do português no Brasil uma associação entre tudo que era autenticamente brasileiro e, portanto, muito marcado pela presença africana, com coisas ruins, tabuizadas, estigmatizadas, feias, e tudo que era branco, europeu e isento desse processo de formação como algo elevado, refinado e etc. Nós todos fomos criados para odiar aquilo que nos é mais tipicamente nosso, as marcas mais claras do português do Brasil. Esse exemplo, por exemplo, derivou de uma polêmica que tinha acontecido uma semana antes na internet, né, com a Miriam Goldenberg, um texto da Folha, um videozinho que ela fez para a Folha, em que ela dizia que as pessoas passaram mais tempo criticando a pronúncia dela da palavra advogado do que criticando o conteúdo. E eu achei que ele dava um gancho interessante, né, porque há muita evidência para a gente supor que essa nossa tendência a evitar encontros consonantais e preencher tudo com vogal, e dizer ritmo, e dizer técnico. Técnico é tão legal que a gente cria uma palavra pré-proparoxítona. A gente coloca o acento na quarta sílaba de trás para frente, para falar técnico, que é uma coisa que a gramática diria que não é possível. Essa nossa tendência tem muita gente com motivos muito bons por aí para dizer que ela provavelmente vem da influência das línguas do grupo Banto, das línguas africanas que mais estiveram presentes no Brasil, que são línguas em que não existe sílaba só de consoante. Toda sílaba tem que ter uma consoante e uma vogal, exatamente como no japonês contemporâneo, por exemplo. Aí é estranho, você pega um bando de falantes que falam uma língua em que todas as sílabas têm que ter uma vogal, coloca para aprender português, eles geram um português que, curiosamente, também tem uma tendência a preencher todas as sílabas com vogal, e, né, falta só dizer, isso foi por causa daquilo. E não é à toa que a gente vai ver uma série de manifestações preconceituosas dizendo que essa pronúncia de, por exemplo, advogado, advogado, representa tosqueira, representa inferioridade. Enquanto que ela pode simplesmente representar o bom e velho caminho normal da mudança linguística. A língua portuguesa, no Brasil, mudando de acordo com as influências que ela recebeu no Brasil. A gente tem um problema de aceitar o que é o autêntico nosso como correto. A gente foi educado a aceitar o que é esse nosso autêntico como erro, a marcar como erro. E esse nosso autêntico é tremendamente racializado.
E aí você coloca um sistema educacional tremendamente exclusivista e excludente ao longo da nossa história, que foi transformando o domínio desse português recomendado, artificial em grande medida, trazido da Europa por gente que ia estudar na Europa. Esse domínio fica sendo privilégio de muito poucos, e você tem uma chave perfeita para, como você disse, ter um mecanismo de preconceito que parece discreto, que parece limpo. Não, eu não estou sendo preconceituoso contra a raça, nem contra a classe, nem contra a educação, é só contra a pureza do idioma. Só que isso tudo, na verdade, esconde todas essas questões. Todo o nosso histórico de racismo, todo o nosso histórico de exclusão social, educacional, está tudo embutido nessa marca que aparentemente é menos perversa. E falando dessas coisas que aparentemente são menos perigosas, né, tem uma influenciadora, que eu não vou citar o nome, mas é uma influenciadora que supostamente dá dicas de como falar um português correto. Né? E é uma influenciadora de extrema-direita. Eu queria comentar com você esse uso que a extrema-direita faz dessa linguagem pura, não só como uma ferramenta de preconceito, mas até nesse caso da rede social, até como um certo cavalo de Troia, porque às vezes uma pessoa mais desavisada pode ir até a página dela para ver alguma dica de norma padrão, e aí depois acaba também se deparando com conteúdo sobre antifeminismo, né? Então, esse uso que a extrema-direita faz, né, dessa língua pura. Olha, a gente sabe, né? Toda retórica de pureza esteve sempre tradicionalmente associada a algum tipo de proto-fascismo, no mínimo, algum tipo de raciocínio, como você disse, de extrema-direita. Há uma dificuldade muito grande nessas esferas de aceitar que mistura, que multiplicidade, que diversidade, que variedade, aceitação do diverso são coisas positivas. E isso se coloca na língua de uma maneira muito clara. A gente, infelizmente devo dizer, a gente na linguística lida com isso há muito tempo. A gente lida com esse tipo de procedimento há muito tempo. Com as pessoas, como eu dizia, né, advogando algo que parece ser desprovido de conteúdo ideológico. Não, eu estou simplesmente propondo as regras do português correto. Quem não quer falar português correto? Quando, na verdade, o que elas estão fazendo é defender uma estrutura de exclusão, defender uma estrutura de preconceito de vários tipos. Né? E o fato disso continuar acontecendo, o fato disso continuar ganhando força e continuar sendo capaz de passar a perna nas pessoas é que é muito doloroso. Porque eu acho extremamente necessário que a gente lembre, e que eu lembre aos meus alunos, e que os meus alunos lembrem aos alunos deles, que a norma culta do português, esse dito português correto, é uma coisa extremamente útil, extremamente interessante, é um instrumento poderosíssimo, é algo que te dá possibilidade de ser aceito, é algo que te dá a possibilidade de ser levado a sério, é algo que tira a atenção da superfície do que você está dizendo e permite que você seja lido pelo conteúdo do que você está dizendo, é um meio de acesso. Você é jornalista, você sabe disso. Não adianta eu querer vir aqui defender uma bandeira de que os caras tá tudo bom, é uma frase linda, e eu acho uma frase linda, sendo que o veículo para que eu trabalho, a estrutura da sociedade, o nível da sociedade para que eu trabalho, exige um outro código. E é exatamente assim que funciona. Eu, antes de vir dessa entrevista, fui tirar a minha roupa cebosa de ficar em casa e pôr uma roupa um pouquinho mais decente. Por quê? Mudou o meu conteúdo? Não mudou. Mas eu pretendo não ser julgado por aquilo, eu pretendo tirar aquilo do caminho. Se a gente chegar para as pessoas e disser isso nesses termos, deixa eu te instrumentar para jogar esse jogo nessas regras, eu não vejo problema nenhum. O problema é que normalmente o que existe, como em todas as retóricas de pureza, é um discurso de que apenas aquele discurso puro é válido. E os outros são inferiores, são ruins, denotam pobreza mental, intelectual, conceitual. E aí é que a gente começa a ver o mecanismo real de crueldade social em operação. Sim, até dar um depoimento pessoal aqui, que eu fui professora voluntária de um cursinho popular, né? Parte de redação. E o que mais pega os alunos e que deixa os textos realmente difíceis de entender, difícil deles passarem, né, a opinião, os argumentos deles, não são problemas de ortografia, nem de conjugação verbal, são problemas de pontuação, né? E que isso acaba passando batido aí por esses professores da língua correta, né? Porque não é um meio para você ter, né, não dá para destilar tanto preconceito com a pontuação, né? É exatamente o termo que você usou. Essas coisas sempre se dão via cavalo de Troia. O acento indicativo de crase,
a ortografia da palavra exceção, a pronúncia da palavra problema. Você sempre vai pegar uma coisa que é fácil de distinguir, que é fácil de apontar e de meter o dedo, e você vai colocar ali todo o peso aparente do teu discurso de exclusão. Quando, na verdade, essa exclusão se dá em lugares muito mais complexos, muito mais difíceis de se determinar e que normalmente não são plenamente dominados pelas pessoas que querem se colocar nessa posição, né? É uma coisa horrorosa de se fazer, mas via de regra, se você quiser atacar essas pessoas que propõem esse discurso nas regras do jogo delas, eu sei mais a regra do jogo delas do que elas. E, no entanto, sou eu que estou aqui defendendo a diversidade. Se a gente for atrás dos textos delas e procurar os problemas de pontuação, procurar os problemas de coerência, procurar os problemas de sintaxe, eles estão lá. No entanto, a pessoa vai pegar esse aparente fiozinho que está de fora, né? Esse pequeno probleminha, e vai colocar ali toda a sua fúria. Só para terminar esse bloco do preconceito linguístico, teve acho que um dos vídeos mais recentes dessa influenciadora, que não vamos nomear, que ela fala que o ideal seria que todo mundo tivesse um sotaque neutro, que é uma coisa que nem existe, né? A gente está fazendo alguns vídeos sobre isso lá para o museu, porque isso faz parte da nossa exposição, lá do trabalho que a gente está fazendo lá no Museu da Língua Portuguesa, eu e a Daniela Thomas, que é um desses mitos mais maravilhosos e mais absurdos. A ideia de que existe um sotaque neutro, a ideia de que esse sotaque neutro é melhor do que os outros, é mais, de novo, puro do que os outros, e via de regra a ideia de que a pessoa que está propondo isso é a representante desse sotaque neutro. E você encontra isso nos lugares mais díspares e disparatados. Do Nordeste ao Sul do Brasil tem alguém dizendo, não, aqui é que se fala o português mais neutro. É óbvio que isso não existe, é óbvio que são todas relações, todas essas formas estão sempre, como vocês disseram na abertura, né, sempre mudando e sempre lutando, é sempre uma disputa por espaço, e é óbvio também que durante muito tempo houve uma pressão pela existência desse português neutro. Durante boa parte do século XX, as pessoas correram atrás, houve congressos feitos para determinar qual era o português recomendável para o teatro, para o canto lírico, para o rádio, por exemplo. Durante muito tempo se tentou encontrar esse lugar. Se chegar nesse lugar William Bonner, de um português que não tem marca de onde vem. E o próprio William Bonner, eu já vi entrevista dele recentemente, dizendo que hoje ele fica muito feliz de saber que isso já não é mais cobrado. Que quem está entrando hoje na profissão não precisa passar por esse processo de moedor de carne. Porque, veja, não era um processo de selecionar o português neutro, era de criar uma coisa fake, era de criar um português que não está em lugar nenhum e colocá-lo como único português aceitável. É o mesmo mecanismo lá de trás, né? É criar uma norma culta que ninguém fala e dizer que só ela pode ser aceita. É criar uma pronúncia que ninguém usa e dizer que só ela pode ser veiculada. Os meios de comunicação durante bastante tempo foram cúmplices desse tipo de roubada. Hoje eu acho que a coisa está bastante alterada. Sim, não só cúmplices, né? Criaram, inclusive, isso, que também é mais um mecanismo de exclusão. Bom, mas agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de tradução, que é um tema que o Caetano Galindo domina bastante. James Joyce, J.D. Salinger, David Foster Wallace, Abdulrazak Gurnah. Caetano Galindo é um dos tradutores em atividade mais importantes do Brasil. Alguns livros extensos, como Ulisses, de Joyce, e Graça Infinita, de Foster Wallace, demoraram anos para serem vertidos ao português. Um trabalho que vai muito além de simplesmente passar palavras de um idioma para o outro. Em entrevista ao programa Trilha de Letras, da TV Brasil, ele falou um pouco sobre o ofício. A traduzir é um processo fascinante e, sim, tem muito a ver com escrever um livro. Eu costumo dizer que você está escrevendo o livro, mas você não está concebendo o livro. A pessoa já te deu a trama, os personagens, a estrutura, mas você precisa desvestir aquilo tudo da sua prosa original e revestir com uma prosa nova. Então, aquela parte que normalmente as pessoas associam à escrita, você tem que fazer toda. Você tem que escrever o livro inteiro, digitar o livro todo, inclusive. Bom, para começar esse papo de tradução, eu quero começar bem do início mesmo, Caetano. Como que você foi para esse caminho da tradução? É uma daquelas histórias que são fáceis de contar de trás para frente, né? Sabe quando a pessoa virou médico? Quando pequeno ele gostava de fazer, se tivesse virado 10 outras coisas, teria uma história para contar também, né? Quando pequeno gostava de fazer um monte de coisa. Eu brinquei de tradução durante a minha graduação em letras, de várias maneiras. Eu traduzi uma peça de teatro durante a minha graduação, eu traduzi poesia durante a minha graduação, tudo isso sem obrigação. Traduzi porque eu quis fazer. Mas o fato realmente relevante aconteceu por duas razões. Uma é que eu tive a imensa sorte de ser colega de graduação do professor Maurício Cardoso,
que entrou como professor na universidade também ao mesmo tempo que eu, nós estamos lá até hoje, já há quase 30 anos como professores, e o Maurício foi a pessoa que levou para Curitiba a disciplina dos estudos de tradução, que era uma coisa ainda em construção no Brasil nesse momento, de fins dos anos 90, começo dos anos 2000. E desde o início eu comecei a me interessar por essa área de pesquisa, comecei a conversar com ele, mas eu não tinha trabalho na área. E quando eu fui fazer o meu doutorado, é que eu decidi, por, de novo, inúmeras razões complicadas, eu decidi propor uma tradução do Ulisses como parte do meu doutorado, e a partir dali eu dei um passo do qual eu não pude mais voltar. A partir dali eu me transformei numa pessoa da tradução. E eu tive para onde voltar, porque na hora que eu terminei o meu doutorado, eu passei imediatamente a trabalhar nas disciplinas de tradução com o Maurício, e estou fazendo isso até hoje. E você traduziu, de fato, né, o Ulisses, também o Graça Infinita, e eu queria perguntar especificamente desses dois livros, sobre o processo, né, que foram muitos anos de tradução, como que foi esse processo? Porque, por exemplo, quando a gente está escrevendo um livro, né, se é um livro longo, o seu modo de escrita vai mudando ao longo da escrita. Na tradução isso acontece também? Acontece, eu nunca tinha pensado nisso nesses termos. Acontece, mas acontece mais com o autor, né? E você, como tradutor, você tem que ir respondendo ao que o autor está fazendo. Então, você vai entrando meio que de passageiro nessa odisseia de mudança e de alteração. O Ulisses, por exemplo, é um livro que muda completamente de capítulo em capítulo, né? Ou de episódio em episódio, como se costuma dizer. Cada um deles é completamente diferente do outro em termos de estilo. Então, ele te coloca obrigatoriamente nessa posição. Mas foram dois processos muito diferentes. O Ulisses eu traduzi, revisei, retraduzi, refiz ao longo de 10 anos, entre o momento que eu comecei a traduzir e a primeira publicação da tradução, em 2012. E ainda tive a oportunidade de revisar a tradução em 2022. Então eu fiquei 20 anos mexendo na tradução do Ulisses. Enquanto que Graça Infinita foi um livro feito, apesar de ser um projeto de dimensão comparável, foi um livro feito muito mais dentro da lógica cotidiana das empreitadas de tradução. Uma editora que diz, faz aí, e te dá um prazo, e você faz. E o livro foi traduzido em 13 meses, então não tem a menor comparação. Nossa, imaginei que tivesse durado vários anos também a tradução do Graça Infinita. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui da minha cota pessoal, que eu gosto muito desse livro. Que legal! Eu amo esse livro. E eu queria saber como que ficou sua cabeça depois de traduzir, porque ler esse livro já é uma paulada, né? A tradução... Tá, depois você pega meu WhatsApp que a gente vai continuar essa conversa, então. Por favor. Veja, eu falei que eu ia começar a dizer, não foi tão breve assim, porque o que aconteceu com o Graça Infinita foi que foi um livro que caiu na minha vida enquanto eu estava traduzindo Ulisses e lidando com Ulisses, e eu estava passando por uma crise literária. Eu estava achando que o Ulisses era o ponto máximo da literatura e que de lá para frente só se tinha produzido coisas inferiores. E no meio do caminho eu falei, vou ler esse livro que todo mundo fala que é bom. Li o livro, ele me curou da minha demência temporária. Isso eu li já em 2005, eu acho que eu li Graça Infinita pela primeira vez. Entre 2005 e 2013, quando eu recebo o job de traduzir o livro, eu li toda a obra do Wallace, reli muita coisa e traduzi dezenas de coisas. Eu tenho pastas e pastas e pastas de tradução de Wallace que eu fiz porque eu quis, que eu fiz para mostrar para os alunos, que eu fiz para usar em sala de aula. Eu tenho livros inteiros traduzidos do Wallace. Então, quando eu sentei para traduzir Graça Infinita, eu não estava começando do zero. Eu estava começando de um processo que já vinha se acumulando. Eu já tinha tomado as decisões. Eu já tinha entendido como que eu queria abordar a maior parte dos problemas. Por isso que o livro pôde se fazer em tradução de um modo um pouco mais rápido. Mas a tua pergunta é uma pergunta de uma leitora de verdade do livro. Porque quando me perguntam, às vezes, o que foi mais difícil de traduzir Graça Infinita, e as pessoas sempre esperam uma resposta sobre, sei lá, trocadilhos ou linguagem, e eu sempre digo, cara, o mais difícil é você passar 10 páginas dentro da cabeça de uma deprimida crônica numa ala de suicídio, pensando se ela pode não ter cadarço no sapato para se enforcar na porta. O livro te coloca nesses lugares, né? O livro te coloca em lugares engraçadíssimos, dementes e pesadíssimos também. E traduzir... Você tem toda a razão de supor, traduzir te faz entrar mais fundo nisso. Porque não é só você ler aquelas coisas e se deixar abalar por elas. Você tem que reproduzir aquele discurso de uma maneira a garantir que você, leitora, vá se abalar por eles. Então você precisa... É quase a posição do ator, né, no palco.
Você tem que viver aquilo para conseguir transmitir aquilo com alguma autenticidade. Exatamente como escrever aquilo deve ter sido muito doloroso para o Wallace, escrever a tradução também foi, em vários momentos, indizivelmente doloroso. E, para piorar tudo, minha mãe morreu durante o processo de tradução. Então é um ano que ficou bem marcado na minha vida. Nossa. E tem uns vídeos, né? Tem um vídeo seu falando sobre o Graça Infinita, falando sobre o livro de contos do Salinger, que são vídeos muito legais, assim. Então essa parte do tradutor e do professor caminham sempre juntas. Para mim sim, desde esse primeiro momento, né, que o Maurício trouxe esse campo para cá e nós sempre pensamos na tradução, eu, ele e todos os outros colegas que depois se juntaram a nós, Guilherme Gontijo, a minha mulher, Sandra Estroparo, o Rodrigo Gonçalves, uma galera, o Bacharelado de Tradução da Federal do Paraná hoje é uma força literária. A gente sempre pensou nessas coisas juntas, né? A gente traduz literatura porque a gente dá aula de tradução. E a gente pode dar aula de tradução porque a gente está traduzindo literatura. Então essas coisas sempre caminharam muito juntas. E agradeço você falar desses vídeos, porque eu não produzi vídeos para a internet, né? Eu não produzi conteúdo para a internet. O que aconteceu, basicamente, foi a pandemia. E a gente ter que passar rapidamente para algum modo de dar aula online, e o primeiro modo que a gente encontrou foram as variantes que usavam o YouTube, o StreamYard, o YouTube, etc. E a gente passou por uma conversa, vários de nós, professores universitários, sobre vamos deixar esse conteúdo aberto ou não, vamos fechar só para os alunos e etc. E eu, desde o começo, fui um dos que advogaram por deixar aberto. Eu achava que a gente tinha que dar mostras do que a universidade estava fazendo, a gente tinha que mostrar que a gente estava ali, estava vivo, estava trabalhando, estava produzindo coisas interessantes. E eu sempre deixei, esses vídeos estão abertos desde então, e nunca me arrependi. Até hoje eu recebo comentários aleatórios de gente que me diz que assistiu o meu curso inteiro de Salinger nas férias, agora, 5 anos depois que ele foi ao ar. Eu acho o lado bonito dessa parte toda de internet, de redes sociais, essas coisas estão lá, e de vez em quando alguém encontra e aquilo faz sentido para essa pessoa. Às vezes o algoritmo é bom com a gente, né? Só às vezes. Eu vi o do Oblivion quase inteiro, faltam algumas aulinhas lá. E tem alguma perspectiva de Oblivion ser traduzido para o português? Oblivion é um livro do David Foster Wallace. Oblivion, vou dar o serviço, né? Oblivion é o último livro que o Wallace publicou em vida, é um livro de contos. Por ser um livro de contos, sempre atrai menos interesse de editoras, de leitores, de mercado em geral, mas eu tenho para mim, eu e não pouca gente, que é o grande livro dele, a grande obra dele é esse livro de contos. Alguns contos ali são obras de um grau de perfeição de construção que eu não consigo comparar com mais nada. O conto Oblivion, que foi o tema desse curso que está lá online, se você está vendo o curso, não vou nem falar demais, mas é um negócio doente, e aquela disciplina foi uma disciplina que eu nunca vou esquecer, porque era um grupo pequeno de alunos e a gente foi descobrindo coisas juntos, e a gente não parava de desembrulhar aquele conto e dizer, meu Deus, tem mais, é mais complicado, tem mais doença aqui dentro, tem mais esquisitice aqui dentro. O conto sempre foi uma obsessão para mim, mas depois daquele semestre ele virou uma coisa gigantesca. Existe sim a probabilidade, a gente ainda não tem data, a gente ainda não tem nada fechado, mas digamos apenas que ele será o próximo título do Wallace a aparecer no Brasil. Opa, boa notícia. Agora a gente vai mudar de assunto mais uma vez. Como a gente falou lá no comecinho do programa, o Caetano Galindo também escreve ficção, então vamos conhecer um pouco desse lado. Lia é o primeiro romance de Caetano Galindo. Lançado em 2024, o livro reúne mais de 90 fragmentos que narram episódios da vida da protagonista. É como um álbum de retratos, que pode ser lido em qualquer ordem. O projeto nasceu anos antes no site Plural. Um novo capítulo era publicado toda semana, e a ideia era que cada fragmento fosse independente. Antes de Lia, Caetano Galindo já tinha publicado 2 livros de contos, Ensaios sobre o Entendimento Humano e Sobre os Canibais. A pedido da atriz Beth Coelho, Caetano Galindo também se aventurou pelo teatro. Ele é o autor da peça Ana Lívia, em que 2 personagens tentam dizer coisas importantes uma à outra. Escuta, eu tenho que te falar uma coisa hoje. O que adianta se a outra nem te Escuta! Tá, você tem que me dizer uma coisa hoje. Eu também tenho que te dizer uma coisa hoje. Eu também quero falar, não é só você. Eu também tenho voz! Também aí outra área que o Caetano Galindo é bem versátil, né? E já começo fazendo uma pergunta que eu sei que a resposta não vai ser simples. Quem é o Caetano Galindo ficcionista? Quais são suas influências, seus temas, sua estética? Ixi, é porque dá um ar todo auto-importante falar essas coisas, né?
eu não sei, os autores que eu traduzi, as autoras que eu traduzi, acabam fazendo muito parte desse caldeirãozinho de coisas que ficam pela minha cabeça, né? Uma autora como Ali Smith, por exemplo, tem uma presença muito grande no que eu escrevo, no que eu tento escrever. O próprio Wallace, o Joyce, mais recentemente o Salinger, Alice Munro foi uma presença muito grande depois que eu traduzi pela primeira vez também. Muita gente, muita coisa, muitas coisas muito diferentes. No caso do teatro, acho muito difícil escapar da sombra do Beckett. Eu luto para escapar da sombra do Beckett, mas nem sei se eu luto com tanta convicção assim, porque eu gosto do lugarzinho à sombra dele. Eu e todo mundo, né? Então nenhuma grande originalidade nisso também. Mas no caso de ficção, de prosa literária, curiosamente eu tenho ficado mais à sombra das mulheres. Tenho encontrado cada vez mais mulheres que... na verdade, eu tenho ficado cada vez mais sem vontade de ler homens, os textos novos que saem e tal. Eu tenho a impressão que tudo que é mais interessante e que está sendo produzido e que me diz respeito, que me fala mais claramente, tem sido escrito por mulheres. E daí, sei lá, e daí o fato de eu gostar também de escrever mulheres, né? Lia é sobre uma mulher, a imensa maioria dos contos dos meus livros é sobre mulheres, Ana Lívia é sobre duas mulheres, tanto que o livrinho que saiu agora chama Ana Lívia e Outras Mulheres. Eu tenho muito mais interesse por esse lado do mundo. Eu tenho uma filha, isso ajuda também. Eu ia te perguntar justamente isso, né? De onde que vem essa vontade de escrever protagonistas mulheres? Um pouco a vontade, um pouco eu acho que é quase... Eu não vou dizer condenação porque eu gosto, mas é quase uma não escolha. É o que eu acho que me sai. Eu tive muitas tias. Nós fomos criados... Nós éramos, curiosamente, uma geração de netos, quase todos homens, mas criados juntos por tias que eram quase todas mulheres. As irmãs da minha mãe eram todas mulheres. Óbvio, as irmãs seriam mulheres, mas o que eu quero dizer é que muito mais mulheres do que homens. E elas sempre foram muito presentes na nossa vida. Elas sempre foram uma entidade meio folclórica, as tias, ou mais especificamente as meninas, como a gente dizia. E isso eu acho que nunca saiu da minha cabeça. Essa coisa de que são as mulheres que contam histórias, são as mulheres que falam, são as mulheres que lidavam com a gente. A gente viveu num mundo supervisionado por esse grupo de mulheres completamente doidas e muito diferentes umas das outras, e fascinantes do seu jeito, lá à sua maneira. E eu não sei de onde, o fato de eu ter tido uma filha certamente foi importante nisso, né? Você ser homem, que é essa versão um pouco mais tosca de um ser humano, e você vê uma menina crescer, você vê uma mulher se formar, e você entender isso acontecendo na tua frente, é uma coisa de um potencial de enriquecimento desmedido. Eu tenho a sorte de ser casado há muito tempo com uma mulher mais inteligente que eu, muito mais fascinante do que eu, e isso também aumenta esse fascínio, eu diria. Ainda agora, semana passada eu estava traduzindo, eu não vou dizer qual texto aqui para depois não dizerem que está ruim, mas eu estava traduzindo aqui um livro, e eu estava reclamando com a Sandra, minha mulher, que eu não estava conseguindo engrenar no livro, que eu não estava sentindo que estava indo bem, que eu estava achando que ia dar muito trabalho para revisar a tradução. Aí, de repente, começou a correr. Ela falou, nossa, tá digitando mais rápido agora. Eu falei, é. Aí parei para ver o que estava acontecendo. Era a primeira vez que um personagem feminino abria a boca longamente no livro. Tipo, na hora que foi para dar voz a uma mulher, eu falei, tá, agora vai, agora entendi, agora foi. Com os caras, falando de coisas de caras, eu não estava conseguindo me encontrar tão facilmente. Quando eu fui dar um exemplo do Graça Infinita para você, foi o exemplo da Kate, foi o exemplo da menina deprimida. Eu tendo a achar mais natural escrever pela voz de mulheres. E eu queria entrar um pouquinho mais no Lia, na criação dessa figura, Lia. Primeiro queria perguntar se teve alguma inspiração em alguma personagem real, em algum evento, alguma coisa, e como que foi esse processo de construção, porque o Lia, ele traz alguns fragmentos, né, até meio aleatórios da vida dessa mulher. Então, por exemplo, a gente sabe que ela foi casada, mas pelo que eu me lembro, não tem nenhum fragmento que fale sobre o casamento dela. Mas, em compensação, tem um fragmento sobre um flerte estranho que ela teve ali quando era criança, né? Então, eu queria saber, você chegou a sentar e escrever a biografia completa dessa mulher para depois escolher alguns trechos? Como que foi esse processo?
Eu escrevi o esqueleto da biografia dela, ano por ano, tudo o que ia acontecer. Eu escrevi antes de começar a escrever os primeiros fragmentos. Nunca olhei para isso depois, e inclusive apaguei do computador pouco tempo depois. Eu comecei com essa ideia, de vou fazer os recortes a partir de uma vida que eu conheço, mas me desinteressei por ela na primeira semana. E o que foi acontecendo foi um pouco esse fascínio de tentar entender se era possível criar em mim e em quem fosse ler essa relação de afeto que não era apesar do fato de não se conhecer bem completamente aquela pessoa, era por causa de não se conhecer completamente aquela pessoa. O afeto, meio encanto, fascínio, quase obsessão que você pode ter por alguém que você conheceu só através de pequenos pedacinhos desconjuntados e disparatados. O que em muitos sentidos é como a gente conhece as pessoas na nossa vida. A gente vê fatias, a gente vê pedaços, a gente vê pelo buraco da fechadura, a gente vê a pessoa no trabalho, não sabe como é que ela é em casa, não sabe como é que foi a infância. Ela conta uma história da infância, você soma aquilo ao que você tinha imaginado a respeito dela. Eu queria apresentar uma pessoa... É bizarro, né? Mas é um movimento que para mim é muito vindo do Joyce, é um tipo de constatação muito do Joyce. Eu queria ser estritamente realista. E para ser estritamente realista, não dá para usar o realismo tradicional. Não dá para contar organizadamente a vida de alguém. Isso é falso, isso é fake, isso não existe. Ninguém se conhece desse jeito, ninguém nos é apresentado desse jeito. Eu acho que o método da Lia, não é definitivo, mas é um método que é uma tentativa mais objetiva de falar de uma pessoa de verdade. Essa pessoa, no entanto, não existe. A Lia não tem um modelo, ela é o nome dela vem de um trocadilho com o verbo ler. Ela tem um sobrenome que é o sobrenome da Doris Day, porque eu adoro a Doris Day, e ela morreu enquanto eu escrevia Lia. Eu acrescentei o sobrenome dela como parte da Lia. E ela tem um segundo nome, eu não vou ficar dizendo aqui, mas que é o segundo nome do personagem principal do Ulisses. Então ela é um mosaico de invenção, pessoas reais, personagens literários, e nem eu sei exatamente que cara ela tem, como que ela é, que idade ela tem em cada fragmento. Eu tenho ideias muito vagas, e eu acho muito bonito que seja assim. Eu sou completamente apaixonado pelo Lia. E falando dessa coisa, né, do realismo, eu percebo que nos os textos mais contemporâneos, né, pensando na literatura em geral, pode ser que eu esteja errada, mas parece que cada vez é menos usada aquela figura do narrador onisciente, onipresente, que sabe tudo o que está passando na cabeça de todo mundo, né? Acho que a literatura está indo mais por esse caminho de apresentar personagens mais fragmentadas, mais, né, que a gente conhece por frestas. Né? Eu acho que sim, né? É uma linguagem que ficou marcada, né? Por exemplo, recentemente eu estava traduzindo um livro chamado Ratos e Homens, do John Steinbeck, que é um grande clássico do ápice do realismão norte-americano. E hoje a gente consegue ler aquilo como o grande livro que é, e ao mesmo tempo pensando, putz, mas hoje não dá mais para escrever isso. Não dá mais para fazer isso tão esquemático, tão bem montado, tão perfeito, tão redondo. A gente precisa de algo mais torto. A gente precisa de algo mais enviesado, mais defeituoso. Por outro lado, a gente está vivendo uma invasão literária de textos que são construídos a partir de narradores muito fortes, muito estáveis, em primeira pessoa, frequentemente biográfica, né? Ou seja, o eu do autor que se coloca na página. Então, se de um lado a gente pode dizer que esse narrador onisciente, externo, todo-poderoso, foi abandonado em nome do fragmentário, do incompreensível, e talvez isso seja parte da verdade, de outro lado ele também está sendo abandonado em favor da autoficção, da biografização, da mistura do ensaio com a ficção, por exemplo, que está gerando outros tipos de livros ainda. Caetano, para a gente encerrar nossa conversa, traz para a gente alguns exemplos de coisas que você leu recentemente, que você queira compartilhar, alguma coisa que te marcou, que você achou interessante? Cara, muita coisa. Eu leio muito rápido, né? Então eu leio bastante. Como eu te falei, eu tenho lido muitas mulheres, eu tive lendo bastante Rosa Monteiro agora, gostei demais de ler a Rosa Monteiro. Gostei muito de ler a Sigrid Nunes, especialmente o último livro dela que se chama Os Vulneráveis. Eu achei uma coisa preciosa, de novo nesse lugar da biografia, ensaio, ficção, um livro extremamente interessante. E eu acabei de ler, agora antes de entrar na entrevista, um livro de uma autora japonesa chamada Sao Ichikawa, um livro chamado Corcunda, Hunchback, que não saiu ainda traduzido no Brasil e que é uma pancada, uma maravilha de um livro muito diferente, muito estranho, mas incrível.
Bacana, dicas anotadas por aqui. Obrigada, Caetano, foi ótima a nossa conversa. Até uma próxima. Obrigado, Raquel. E o BDF Entrevista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima.